Você já saiu de uma reunião com a sensação de que você falou tudo certo, mas ninguém te levou a sério? Você apresentou uma ideia super bacana, você tinha argumento, tinha contexto, mas em algum momento parece que a sala perdeu o fio. Ou muito pior, alguém repetiu exatamente o que você falou 5 minutos depois e aí todo mundo prestou atenção. Isso não é coincidência e provavelmente não tem nada a ver com o que você disse e tem tudo a ver com como você disse. Hoje eu vou te mostrar os erros de comunicação que destroem a sua autoridade no ambiente profissional. Erros assim, que profissionais super competentes cometem todos os dias sem perceber. São hábitos verbais, não verbais, de escrita e que mandam um sinal muito claro para quem tá lá do outro lado. Essa pessoa não acredita em si mesma. E o mais importante, eu vou te mostrar como corrigir cada um deles. Antes da gente seguir adiante, deixa o seu like nesse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Compartilhe também com os seus colegas, liderados, amigos, que esse conteúdo é de absoluta utilidade pública. Eu não sei você, mas eu já escutei uma porção de vezes que se o conteúdo for bom, a forma não importa tanto. Aí a gente passa a infância sendo avaliado por notas, por provas, e muitas vezes nós colamos nessa prova e não necessariamente a gente sabia explicar aquilo que a gente estava respondendo. Aí a gente foi avaliado por resultados técnicos e não pela forma que a gente se posiciona. E isso pode criar essa ideia extremamente perigosa de que a ideia fala por si só. E aí você chega no mundo adulto, no mercado de trabalho, e você é massacrado. Simplesmente porque as pessoas não avaliam só o que você diz, elas avaliam o que o seu corpo diz enquanto você fala. O que as suas palavras dizem antes mesmo da ideia chegar. E o que o seu silêncio diz quando alguém discorda de você. As pessoas te avaliam e podem reagir de diferentes maneiras a depender de como você faz o que você faz, como você corrige alguém, como você recebe um feedback, como você lida com um problema, como você admite um erro ou não admite, como recebe alguém, como você caminha pelos corredores. Sim, então vamos aos erros. Erro número 1. Você já alerta que você é um impostor antes mesmo de abrir a boca. Vê se você se reconhece em inícios de frase como: pode ser besteira, mas... pode ser bobagem, mas... eu não sei se é bem isso, mas... eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas... quem faz isso na maioria das vezes, genuinamente está fazendo porque não quer parecer arrogante. Mas o efeito é o oposto para quem está escutando. Quando você diminui a sua ideia antes de apresentar essa ideia, quem ouve pensa assim: se nem ela acredita nela mesma, por que eu deveria? A correção aqui é muito simples, é para você cortar esse disclaimer, tá? Corta esse aviso prévio, você começa pela ideia. Então, ao invés de pode ser bobagem, mas acho que a gente deveria mudar a abordagem, você vai falar: a minha perspectiva é que a gente precisa mudar a abordagem. Tcharam! Mesma ideia, percepções completamente diferentes. Erro número 2 é a comunicação vaga. Dá uma olhadinha nisso quando você puder. Gente, se alguém me diz quando puder, eu vou jogar lá para minha lista de 2059. Esse erro aparece muito na escrita também, né? Mensagem de texto, e-mail, comunicação interna, mas na fala ele também vem, tá? Então são pedidos que parecem super educados, mas na prática não ajuda nada, não comunica nada. Tipo, pessoal, a gente precisa ver essa questão do relatório, porque ficou meio confuso. O que ficou confuso, sabe? Você consegue dar uma olhadinha nesse material quando você tiver um tempo? Dá uma olhadinha nisso aqui pra mim. Eu vejo 2 problemas aqui. Quem tá emitindo essa mensagem não se compromete com aquilo que tá pedindo, simplesmente porque não pediu nada de concreto. E em segundo lugar, a pessoa que está ouvindo, ela não sabe como que ela tem que agir. Aí isso vai gerar um terceiro problema, que é o retrabalho. Confusão, atraso. A pessoa que recebeu o seu pedido, ela fica com medo de pedir mais informação, de pedir mais especificidade, faz do jeito dela. E aí quando volta para você, não é aquilo que você queria. Mas o problema, na verdade, é que você nunca comunicou exatamente o que você queria. A correção aqui é nomear esse problema, definir a ação, qual que é o prazo, indica o próximo passo. Ao invés de dar uma olhadinha no relatório, você deixa a pessoa sem direção desse jeito, sabe? Se você já identificou qual que é o problema, o que tem que ser feito, você vai falar: olha, o relatório precisa desses ajustes aqui, a gente vai atualizar esses dados aqui na página tal, corrigir esse gráfico aqui e reescrever a conclusão. Você consegue pra mim até hoje 6 da tarde? Assim você respeita o tempo do outro e o seu. O erro número 3 é parecer complexo. Você já viu aquela pessoa que usa uma linguagem super técnica? Um monte de ferramenta desnecessária, explicação imensa. E não porque ela quer te dar mais clareza do assunto, mas porque ela quer evitar perguntas. Esse é o erro. A lógica dessa pessoa é assim, se eu parecer complexo o suficiente, ninguém vai me perguntar nada. Mas o que acontece na prática é que as pessoas ao redor, elas ficam confusas. Elas às vezes se sentem até
envergonhadas de perguntar, porque elas ficam meio tipo, meu Deus, eu devo ser uma topeira por não estar entendendo o que essa pessoa tá falando. Aí você pode estar falando uma coisa brilhante, mas isso fica enterrado embaixo de todo esse vocabulário complexo que não consegue de fato atingir o público que precisa ser atingido. Então, para corrigir, você precisa ter palavras-chave que vão definir esse tema, essa solução, frases simples, assim, ó. Pensa assim, ó, se eu tivesse que explicar isso aqui para um Golden Retriever, como eu explicaria isso? E aí você começa simples e depois você pode ir adicionando camadas de detalhes. E aí você torna isso mais profundo e você pode também tornar mais profundo caso as pessoas perguntem. O erro número 4 é a busca pela validação constante. Faz sentido? Né? Tá bom. Presta atenção na próxima reunião que você participar. Sempre tem uma pessoa que vai terminar cada frase com uma perguntinha de checagem. Certo? Né? Faz sentido? Tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes, essa checagem aparece no meio da frase, às vezes no começo. E aí, quando vira um hábito, ela perde a função original dela, que é de fato checar se o outro entendeu. E começa a ser uma forma de esconder insegurança e precisar a todo tempo ter confirmação da outra parte. Para os outros, isso informa que você não acredita completamente naquilo que você está dizendo. Que você precisa de aprovação em tempo real para que você possa continuar. Internamente, isso vem de um lugar de uma hipersensibilidade às reações das outras pessoas. Então a pessoa ela tá constantemente escaneando a sala ali, sabe? Buscando um sinal de que ela tá indo bem. O problema é que as pessoas elas começam a se sentir responsáveis por sustentar você emocionalmente, nessa ideia de que elas precisam te confirmar o tempo todo. A correção aqui é que se o que você tá comunicando não é algo que exige a confirmação da outra pessoa, você termina suas frases com um tom mais firme, se pausa, deixa a ideia chegar para as pessoas, no tempo das pessoas. Muitas vezes a gente fica incomodado porque a gente não tem um feedback positivo ali na hora, ou negativo mesmo, né? Mas não é no seu tempo, é no tempo do outro. Então, se você quiser abrir para perguntas, você pode fazer isso depois de colocar o seu ponto. Por um exemplo, você pode questionar: alguma dúvida sobre o que eu apresentei agora? E não ficar fazendo isso o tempo todo no meio das frases, percebe? O erro número 5 é abandonar a ideia no primeiro sinal de resistência. É irmão desse último. Você começou a apresentar uma ideia super animado, certo de que aquilo é incrível, poderoso. Mas aí você começa a olhar uma pessoa levantando a sobrancelha, um semblante mais fechado, alguém foi lá, se ajeitou na cadeira, uma pessoa cruzou o braço, e aí, de repente, você fala assim, ó, bom, galera, foi só uma ideia mesmo, esquece, não precisa, tudo bem, talvez eu esteja errado, isso aqui deve ser um delírio meu, e você mata a sua ideia antes mesmo de começar. O que a maioria das pessoas não percebe é que aquela sobrancelha, ela podia ter sido curiosidade. Uma expressão fechada pode só ser a pessoa tentando se concentrar. A pessoa mudou de posição na cadeira, ela estava desconfortável na cadeira. Mas não, você interpretou como rejeição e deu pra trás. Quando você faz isso repetidamente, as pessoas ao seu redor param de levar as suas ideias a sério porque elas percebem que qualquer resistência mínima ali é suficiente para fazer você recuar. E quando você recua facilmente, provavelmente é porque você não acredita tanto assim na sua ideia. E de novo, se você não acredita tanto assim, por que é que os outros vão acreditar? A correção para essas horas é que quando você sentir essa resistência vindo, você pode fazer uma pausa na sua fala. Você pode respirar primeiro. E aí você termina a sua fala. Você pode também usar a técnica de ancorar e abrir, que funciona assim, abre aspas. Acredito que esse é o caminho certo porque a sua razão, que é a sua ancoragem, e eu estou aberto a ouvir outras perspectivas, que é você abrindo para discussão. Você passa convicção e abertura ao mesmo tempo, percebe? O erro número 6, a linguagem corporal. Você pode ter a fala mais estruturada do planeta Terra, mas se o seu corpo estiver dizendo outra coisa, é o corpo que vai ser acreditado. Você já teve a oportunidade de assistir a aula de um professor que tinha muito repertório, muito conteúdo, mas que era sem energia, meio apático, a voz baixa, você não consegue prestar atenção, e aí aquilo acaba descredibilizando esse professor. Gente, não importa quantos diplomas ele tenha, simplesmente porque nada adianta você saber uma caralhada de um assunto e você não conseguir prender as pessoas para entenderem aquele assunto. Quando a comunicação verbal e a não verbal são incongruentes, a interpretação das pessoas ela tende a favorecer os sinais da linguagem corporal. Vou te dar um exemplo. Falta de contato visual, postura fechada, sabe? Braço cruzado, gestos muito exagerados, expressão facial desinteressada, um tom de voz inadequado, seja muito alto, muito baixo, velocidade de voz, falando muito rápido, voz trêmula, são sinais comuns que podem transmitir, sim, insegurança, desinteresse, falta de abertura dentro de uma conversa. Um forte indício de insegurança também é falta de contato visual durante as conversas. Começa a reparar isso em você e
nas outras pessoas. Outro ponto aqui, esse me pega muito, que é o aperto de mão. Gente, eu julgo na hora um cara que tem um aperto de mão molenga, sabe? Um aperto de mão fraco, ele sim pode passar a impressão de insegurança ou até mesmo de incompetência. E não é pra você quebrar a mão da pessoa, tá? É só um aperto de mão mais firme mesmo. Mais alguns pontos aqui. Você ficar muito inquieto, se mexendo excessivamente, você olhar demais pros lados, pra baixo, pra cima, podem te denunciar como um distraído ou como um inseguro também. O ponto central aqui é você desenvolver coerência, que é o que você sente, pensa e diz, que eles estejam suficientemente alinhados para que o seu corpo não precise compensar o que a tua fala está escondendo. Por exemplo, tem líder que vai ter uma conversa difícil, vai dar um feedback, aí ensaiou 1000 vezes o texto, mas chega na conversa, ele tá super nervoso. Aí ele começa a ficar com o ombro retraído, desvia o olhar, não tá com um tom de voz firme. Tudo isso vai diminuir o peso da fala. Então, para corrigir, você precisa estudar a linguagem corporal, se observar bastante, e antes de entrar numa reunião importante, por um exemplo, você pode fazer uma autoanálise. Pô, como que tá minha postura? Será que eu tô meio capenga? Tô respirando bem? Tô afobado? Eu tô ciente da importância de ter contato visual? E eu sei que você pode ficar desconfortável no começo, mas felizmente ou infelizmente, você não vai primeiro se sentir confortável e seguro para depois ter uma boa linguagem corporal. Na verdade, você primeiro arruma a sua linguagem corporal e isso vai refletir no seu nível de autoconfiança. O erro número 7 é a entrega impecável, porém misteriosa. Esse é um erro que tá muito com pessoas inteligentes justamente porque elas foram condicionadas a investir tudo no conteúdo e nada na forma do conteúdo. E aí o resultado disso é uma fala tecnicamente impecável, mas não tem emoção. O tom de voz é monótono, não tem variação de ritmo. A expressão da pessoa, se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá entusiasmada, se ela tá chateada, se ela tá pé da vida, é sempre neutra, é sempre a mesma. E é um paradoxo meio cruel, sabe por quê? Porque quanto mais você sabe sobre um assunto, maior é a tendência de você falar pra dentro, para sua própria lógica, ao invés de falar para quem ouve. Quem precisa ensinar, vender, comunicar, tem dois desafios. O desafio de aprender o assunto e aprender a ensinar o assunto, que são mundos completamente diferentes. A correção aqui é você se observar. Você vai precisar dividir a sua atenção ali, metade para o que você está dizendo e metade para como você está dizendo. Isso aqui está muito atrelado ao anterior, da linguagem verbal, corporal, então você vai variar o ritmo conforme o seu conteúdo, vai acelerar em momentos de mais energia, desacelerar em momentos de mais peso ali, vai usar pausas estrategicamente para você deixar que a sua ideia se assente na cabeça das outras pessoas, vai alinhar a expressão facial com a expressão corporal para acompanhar o seu conteúdo. Se aquilo que você está falando é importante, o seu rosto precisa saber disso também. Se você sente muita dificuldade nesse ponto, você pode fazer aula de teatro, aula de canto, você pode colocar seu clipe favorito na TV e imitar ele com todas as suas forças, toda a intensidade. Isso pode te ajudar a destravar um pouco essa, sabe, coisa facial e corporal. Tudo que a gente viu até aqui tem um porquê, tem um mecanismo, tem uma raiz, mas eu sei que às vezes você precisa de alguma coisa mais direta e por isso eu listei algumas coisas aqui para você se observar e começar a cortar. O que cortar da sua comunicação? Diminutivo o tempo todo, tá? Ai, uma reuniãozinha, um probleminha, só um minutinho. Uma coisinha. Eu acho que, como abertura de toda afirmação, tá? Uma vez ou outra, tudo bem. Agora, toda vez, tira a sua autoridade. Prefere substituir ali por eu acredito que, eu avalio que, eu entendo que, minha perspectiva é que. Pedir desculpa antes de falar. Ai, desculpa incomodar, mas... Desculpa, mas eu queria muito colocar outro ponto. Ai, gente, acabou. Acabou esse negócio de pedir desculpa. Excesso de né e certo no meio das frases, tá? A gente já viu antes, é um vício de linguagem, se observa e vai diminuindo. Mandar um quando puder, sem prazo definido. Lembra que se não tiver prazo, a pessoa vai fazer quando ela quiser, no tempo dela, e você não pode reclamar. Dá uma olhadinha sem especificar o que olhar, como já falamos. Tô mandando pra você ver o que você acha, quando na verdade você quer uma decisão. Se você quer que a pessoa tome uma decisão, peça. Cobrir a boca pra falar, baita sinal, assim, um sinal clássico de insegurança. A pessoa vai falando assim, ó. Encolher os ombros quando você tá conversando com uma pessoa. Não olhar nos olhos ou se mexer demais, olhar pros lados, olhar pra cima, olhar pra baixo, menos pra pessoa. Nenhum desses erros significa que você é
incompetente, só significa que você foi treinado durante anos a valorizar o que você sabe e não como você comunica o que você sabe. A boa notícia é que comunicação é uma habilidade, não é um dom, e a habilidade se desenvolve com consciência e com prática. Então começa pelo erro que você mais se identificou, só um deles, tá? Observa quando aparece, corrige uma vez, depois de novo. Isso vai ser suficiente para você começar a mudar o modo como as pessoas te percebem e como você se percebe. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui e me conta nos comentários qual desses erros que você mais comete.